estou conversando com o promotor eleitoral do Ministério Público Estadual, doutor Breno Simonassi. Doutor Breno, em setembro de 2009 foi sancionada a lei que ficou conhecida como mini-reforma eleitoral, onde estão previstas várias mudanças no processo eleitoral. Quais são as principais alterações para as campanhas dos candidatos? Como eu disse no bloco anterior, a temática das mudanças da legislação no foco eleitoral, ela está cada dia mais relevante. Agora, dentre várias mudanças, eu diria que a mais palpitante seria a questão da publicidade no meio da internet, que é um meio de comunicação moderno, atual, e que está sendo regulamentado para essas eleições de 2010. E digo isso até porque, recentemente, as eleições dos Estados Unidos, o presidente atual eleito, Barack Obama, teve uma atuação primordial no meio de comunicação, que é a internet, que é mundialmente conhecida. Agora, dentro assim, da sua experiência, pegando esse exemplo do Barack Obama, o senhor acha que implantada a questão da internet na reforma eleitoral, ela vai pesar muito nas campanhas de 2010? Nessa campanha de 2010? Olha, a gente tem aquela visão de que a internet ainda não está acessível, mas pesquisas recentes mostram que o eleitorado e, sobretudo, o cidadão já tem acesso. Qualquer cidadão, em qualquer confim, no estado inteiro, eu falo isso, sou da região do Bico Papagaio, conhecidamente a região mais esquecida, lá tem um acesso muito fácil à internet, à mídia. Eu acredito sim que a internet vai ser um dos fatores que pode pesar nessas eleições. Como todos os outros, né? Uhum. Assim, na eleição vale muito a sua mídia pessoal do candidato. É uma possibilidade, sim, de fazer uma diferença a mídia da internet. Bom, e por falar na internet, o que é que não é permitido aos candidatos que, porventura, utilizem esse recurso? Não, qualquer tipo de propaganda paga, utilizar sites oficiais, como organizações, autarquias, instituições, é proibido propaganda nesses sites. Pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos também é proibido. Agora, é importante que se diga também o que é permitido. Uhum. É permitido a propaganda em sites de relacionamentos, como Orkut, Twitter, Facebook, MSN, mensagens de celular, mensagens direcionadas, Messenger. Agora, todas essas mensagens têm que ser previamente cadastradas e com a possibilidade que o receptor, aquela pessoa que recebe aquela propaganda, tenha a condição de descartar esse vínculo. Uhum. E se, eventualmente, esse descarte não for feito, é possível de multa e no valor de R$100 por mensagem enviada. Também é possível, Helder, a publicidade no site oficial do candidato ou do partido e da coligação, desde que esse site esteja regulamentado e registrado junto à Justiça Eleitoral. Bom, essa questão das mensagens, da multa de R$100, para o telespectador entender melhor, ela tem que ter aquele dispositivo que você rejeita. Você não quer mais receber aquela mensagem, não é isso? É o que a gente chama de bullying, né? As pessoas recebem informações indevidas e a pessoa que, se não desejar mais, pode descartar. Isso acontece muito também na mídia de e-mails, né? Certo. As pessoas fazem um cadastro e ficam enviando e-mail. Todos eles têm que ter a disponibilidade de descartar. Bom, agora, de forma geral, quais são as principais restrições feitas pela Justiça Eleitoral aos candidatos durante o período oficial de campanha? Em resumo, a gente pode dizer que existem propagandas proibidas, vedadas, propagandas ilícitas, propaganda que insinue compra de voto, distribuição de brindes, showmício, aquela propaganda também abusiva, como se diz, aquela ofensiva a um outro candidato. Todas essas propagandas, nesse âmbito geral, que ofendem a legitimidade e a igualdade de condições aos candidatos, pode e deve ser reprimida pela Justiça. Importante que nossos telespectadores se atentem que, mesmo que você ainda tenham dúvidas sobre se a propaganda é devida ou não, essa dúvida tem e pode ser levada às autoridades. Então, eu sempre digo, em caso de dúvidas, leve essa informação ao promotor eleitoral, leve essa notícia de um possível crime, um possível compra de voto, um possível uso da máquina pública, da influência política, no geral.
Bom, agora quais são os principais erros que os candidatos em geral cometem com mais frequência durante o período de campanha eleitoral? A gente tem notado que naquela gana, vamos dizer assim, de chegar ao poder, às vezes a pessoa extrapola abusivamente, não respeita, por exemplo, os limites de altura, os limites de respeitar publicidade quanto a hospitais, teatros, escolas, em distância mínima de 200 metros. Então, a gente percebe que dentro do processo eleitoral, embora as regras sejam claras, de ambas as partes, a gente percebe que eles sempre avançam um pouco, tentam sempre buscar uma interpretação que a lei não permite. Em âmbito de processo eleitoral, toda interpretação que deve ser dada à legislação é unicamente no sentido de buscar a lisura, ou seja, a igualdade de partes. Igualdade de partes nessa competição, nesse pleito eleitoral. Doutor Breno Simonassi, no último ano nós acompanhamos decisões dos órgãos de justiça em nível estadual e federal que demonstraram mais rigor em relação ao cumprimento das leis eleitorais. Pessoalmente, o senhor acredita que a tolerância à corrupção está diminuindo aqui no Brasil? Pessoalmente acredito e costumo dizer que eu sou um otimista. Tenho certeza que o cidadão cada vez mais está rigoroso, ou seja, está avesso a essa questão de compra de voto, do uso da máquina. Prova disso, dessa minha conclusão, a gente percebe nessa última lei aprovada pelo Congresso Nacional, a Lei Complementar 135, a famosa lei da ficha limpa, ou ficha suja, como queiram, que, fruto da iniciativa popular, e diga-se de passagem, desde o início o Ministério Público esteve à frente dessa aprovação, foi levado ao Congresso Nacional e numa velocidade impressionante. Em menos de 72 horas, no Senado Federal, foi aprovada a lei. O TSE confirmou a sua aplicação nessas eleições. Então, isso mostra e demonstra que o povo está insatisfeito com compras de voto, com abuso do poder econômico. E a nossa sociedade, ela é muito jovem no exercício da cidadania e na democracia. São poucos, na história da humanidade, são poucos anos em que o Brasil está exercendo a liberdade de voto. E eu acredito que nos anos a sociedade tem aprendido sim, e tenho a certeza que essas eleições serão prova disso. E o papel do Ministério Público nessas eleições vai ser fundamental, Helder. Fundamental no sentido de rigor quanto aos abusos cometidos. Nós, do Ministério Público, estamos pautados, entusiasmados e com toda a dedicação para que o processo eleitoral seja equilibrado, seja respeitoso, um processo com propostas, e é isso que a sociedade espera dos candidatos. Bom, eu já estou conversando com o promotor eleitoral do Ministério Público Estadual, Dr. Breno Simonassi. Lembre-se, acesse www.elderpeixoto.com.br. Nós vamos para mais um rápido intervalo cultural e voltamos já já.